Sentir que alguém nos ignorou dói, não é? Se essa sensação já provocou aquele turbilhão por dentro, essa nossa conversa de hoje pode ajudar. A gente vai explorar, com base nas ideias do psicólogo Eli Samuel, como podemos aprender a responder de um jeito mais consciente, sabe? Em vez de simplesmente reagir no piloto automático a essa dor que é tão comum. Já parou para pensar por que um simples momento de silêncio de outra pessoa pode fazer um barulho tão grande dentro da nossa cabeça? É uma experiência que quase todo mundo conhece. Uma cena simples, sabe? Alguém que passa e não fala oi. E pronto, uma verdadeira tempestade começa aqui dentro. E qual é a nossa primeira reação, geralmente? Tentar diminuir o que a gente está sentindo. Falamos para nós mesmos: ah, isso é bobagem, tô me importando à toa, não deveria me sentir assim. A gente tenta racionalizar, mas a verdade é que, lá no fundo, algo muito mais profundo já foi acionado. Para a gente entender o que acontece por dentro, vamos a um conceito bem interessante do L. Samuel, o Quarteto Parada Dora. Pensa nisso como uma reação em cadeia, sabe? Super poderosa e quase instantânea, que se desenrola dentro da gente quando nos sentimos atingidos. E tudo começa com um pensamento. A nossa mente, para preencher aquele vazio, ela cria uma história na hora. Coisas como: ela me ignorou de propósito, ou fingiu que não me viu, e aí vem o pior. Será que tá com raiva de mim? Ou talvez eu não seja importante para ela? E claro, essa história, esse pensamento, ele não vem sozinho. Ele já chega puxando a emoção junto. Sentimentos como raiva, uma certa tristeza, uma insegurança bem profunda. Tudo isso começa a aparecer, dando cor e muita intensidade para aquela narrativa que a gente acabou de inventar. Aí, o corpo entra em cena. A emoção se manifesta fisicamente. Quem nunca sentiu aquele nó na garganta? Um aperto no peito ou uma tensão aqui nos ombros? O corpo guarda o registro daquela dor, e isso torna a experiência toda ainda mais real, mais avassaladora. E por último, vem a vontade de agir. É um impulso que toma conta, sabe? Aquela necessidade de fazer alguma coisa a respeito. Pode ser a vontade de se afastar, de responder com frieza da próxima vez, ou, em casos mais extremos, até de cortar o contato. Percebe? A situação lá fora pode ter sido pequena, mas o impacto aqui dentro é gigante. Então, é aqui que está o ponto de virada. A gente se depara com uma escolha. Podemos simplesmente ser levados por essa reação automática, guiada pelo tal quarteto parada dura, que quase sempre acaba em distanciamento, ou a gente pode escolher uma resposta consciente, guiada pela presença, que abre uma porta para conexão. Mas como é que a gente cria esse espaço para poder escolher? A chave está no poder da pausa. É uma prática que o Mindfulness ensina há milênios. E o curioso é que essa mesma sabedoria de cuidar dos nossos laços ecoa em ensinamentos muito antigos, como os de Jesus, sobre a importância da reconciliação. E o Mindfulness nos dá 4 atitudes que funcionam como ferramentas. A primeira é a abertura, que é reconhecer que, olha, podem existir outras explicações. A segunda, curiosidade, investigar se aquele pensamento é um fato ou só uma interpretação. A terceira é a aceitação. Entender que esses pensamentos automáticos simplesmente aparecem e muitas vezes vêm cheios de medos antigos. E por fim, o não julgamento. Lembrar que mesmo uma emoção que parece exagerada pode estar, de alguma forma, tentando nos proteger. Esse princípio de cuidar dos vínculos é algo que a gente vê em várias tradições. A ideia de cuidar dos seus laços antes de qualquer outra prática só reforça o valor universal da reconciliação e mostra o peso que as nossas relações humanas deveriam ter na nossa vida. E quando a gente aplica essas atitudes, descobrimos uma coisa libertadora. Na maioria das vezes, a história real é muito, mas muito mais simples do que aquela catástrofe que a nossa mente criou. O problema não é sentir, o problema é agir no automático sem investigar. Então, em vez de se afastar, a gente pode se aproximar com gentileza, com abertura, e a resposta pode ser surpreendentemente simples. Algo como: nossa, desculpa, eu estava tão preocupado com a minha filha doente que passei direto, ou ultimamente eu ando muito distraído, não foi por mal. Isso muda tudo, não muda? E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas relações poderiam ser salvas se a gente não transformasse uma possibilidade numa certeza absoluta assim, tão rápido? Talvez muita confusão nos relacionamentos comece exatamente aí, em pequenas cenas mal interpretadas. E essa ideia resume perfeitamente um novo mantra para as nossas relações. Em vez de suposição, escolher a presença. Em vez de impulso, escolher a reconciliação. É uma troca, uma troca muito poderosa que pode evitar um bocado de dor desnecessária.
E aqui fica a grande lição. Maturidade emocional não é nunca se chatear. Isso é impossível, né? É sobre não se deixar levar automaticamente pela primeira conclusão da mente. É sobre não deixar o impulso decidir pela gente. Porque no fim das contas, amar o outro, e também a si mesmo, passa justamente por essa escolha.